esperar os atrasados. Bem-vindos, mais uma palestra que faz parte da nossa disciplina da Alice, de projetos de interiores de espaços coletivos, do nosso Saper Fare Design de Interiores. Hoje, Bel, Vera e Doca, falando sobre a Biblioteca Parque Estadual. Um prazer enorme ouvir vocês falarem sobre esse projeto que é incrível. A gente sabe que emociona muito vocês, já ouvi a Bel falando, sempre deixa assim, os pelinhos do braço arrepiados. A nossa turma 5 já teve a chance de ver Verinha e Bel juntas naquele dia na visita da Fazenda Culinária no Museu do Amanhã. Essas duas, quando se juntam, sempre sai coisa boa. E o Doca participou do projeto para fechar com chave de ouro esse time. E espero que vocês aproveitem, é um projeto realmente incrível. E a Alice vai falar um pouquinho também para apresentar. E é isso. Boa noite para todos. Olá, boa noite, minha turma. E a todos, obrigada por terem vindo, obrigada, né, Bel, Vera e Doca. Só queria falar rapidamente, né, sobre a primeira aula que a gente teve. O nome da disciplina, né, tem o coletivo, né, no nome, espaços coletivos. E como disse o arquiteto holandês, o Herman Hertzberg, né, como eu falei na primeira aula, o conceito de público, ele é como se fosse, o conceito de coletivo pode ser considerado como uma tradução espacial, né, do conceito de público. Então, essa dimensão pública, para a gente, né, que está estudando espaço coletivo, é muito importante. E essa biblioteca é um espaço público interessantíssimo. E o trabalho, enfim, desses três aqui é maravilhoso. E tem muitos exemplos de tudo que a gente viu, em várias escalas, né, na escala da cidade, na escala, enfim, nas menores escalas, nos detalhes. Então, acho que vai ser muito, muito bom para todos nós, tá? Rapidinho. Vou passar a palavra aqui para, acho que é a Vera que começa, né? Ou a Bel, não sei. E depois, no fim, quem tiver dúvidas ou questões a colocar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Vai ficar aqui. Boa noite. Uma honra estar aqui. Adorei o convite da Alice, queridona. Trabalhou lá com a gente. Muito incrível. Esse projeto foi uma das... Acho que foi o projeto mais legal que eu já fiz. Eu acho mesmo. Porque eu nunca tinha feito uma coisa desse tamanho. Nunca tinha trabalhado para o governo. Sempre trabalhei para a iniciativa privada. Milhões de aprendizados aí, né? E foi uma grande honra poder fazer isso, né? O convite veio da Secretaria de Cultura, na época, Adriana Hatz, que era a secretária de Cultura, aquela mulher empresária, sabida, cheia de boas ideias para essa cidade. E foi uma honra poder fazer parte disso, assim, porque realmente toda a sabedoria, inteligência e maneira de gestão que ela tinha ali, que ela conseguiu botar isso em pé, assim, com toda a coragem e inspiração, assim. Eu me lembro, assim, que a demanda, quando chegou, aí eles me procuraram porque eu tinha feito as livrarias da Travessa, né, e me chamaram para fazer os interiores, porque quem fez a parte de arquitetura foi uma reforma feita pelo próprio Glauco Campelo, que fez a biblioteca na década de 80, e essa reforma ele foi contratado para fazer, e aí, a partir de interiores, me chamaram lá ao escritório para fazer. Foi uma experiência incrível, porque realmente trabalhar para o público, e com esse motivo, né, de transformar uma biblioteca... A demanda era assim, a gente gostaria que a biblioteca voltasse a ser a nova praça pública, porque a praça perdeu para os shoppings por causa da insegurança, e a gente gostaria que as bibliotecas voltassem a virassem uma nova praça pública, com o mesmo caráter de liberdade, de diversão e de comunhão. Isso, eles tinham milhões de inspirações que aconteceram em Medellín, que era uma grande inspiração das bibliotecas de Medellín, que ajudaram a mudar toda a violência e melhorar toda a ambiência lá da cidade, né? E no Chile também vieram com essas referências todas. E foi um trabalho incrível.
eu só estou começando e agora vou passar para a Vera falar um pouquinho. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Alice. Obrigada a todo mundo aqui do IED. É tão lindo o IED, né? É um astral vir aqui. Eu vou repetir um pouco o que a Bel disse, assim, que para mim também acho que foi o projeto mais importante, mais bonito que eu já fiz na minha vida, assim, porque a gente ganha essa experiência, que é a experiência com a dimensão pública, que é muito diferente de trabalhar na coisa privada. Você começa a trabalhar entendendo que se você fizer uma coisa legal, bem feita, de qualidade, você vai atingir muita gente. Isso é muito bonito, né, na coisa pública, esse compromisso com uma diversidade muito grande de pessoas, de classes sociais distintas, de formação distintas, de culturas diferentes. Então é muito rico quando você vai fazer um trabalho, pensar um programa, um conceito para um espaço que vai receber isso que a Bel estava falando, né? Uma espécie de praça mesmo, né? Um lugar de troca, de conhecimento, de formação continuada. Eu acho tão bonito isso, assim. A gente vive, cresce, vai à escola, vai à universidade às vezes, começa a trabalhar, engrena no trabalho, e tem filhos, né? E não para. E depois não para mais nessa entrega sempre de produção, de entregas, de soluções, né? E essa coisa chamada formação continuada, essa coisa que a gente se despede um pouco na vida de estudante, que é de você poder contemplar as coisas e poder parar, interromper a vida ativa para pensar, né? Sempre que a gente pensava na biblioteca, a gente conversava muito sobre isso, né, Bel? Interromper essa vida da gente ativa, tão corrida, tão produtora de resultados, produtora de entregas, poder fazer um retiro. Estou falando de uma coisa mesmo metafísica mesmo, né? De fazer um retiro, uma interrupção dessa vida e poder se dedicar um pouco ao ócio, que é um espaço que a Bel fez na biblioteca a partir dessa nossa conversa e que vai mostrar para vocês, ou a criação, que é uma outra qualidade humana que eu acho que é fundamental, não só para a construção de um mundo bacana, mas também para a gente ter um pedacinho de felicidade, né? Porque a gente não vai ser feliz o tempo todo, mas criar traz muita felicidade, seja lá o que você crie. E também você participar de uma experiência comunitária, de uma experiência onde você reúne pessoas tão diferentes de você em torno dessa coisa que é a liberdade, que é a democracia, que é o acesso ao conhecimento, que é acesso a você ter a vida inteira possibilidade de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ler um livro, de ver uma fotografia bonita que seja, se você não gosta de ler. Isso é uma outra coisa que eu acho que é importante para essas bibliotecas, é que a gente considerou não só os leitores, mas os não leitores. A gente não pensava que todo mundo tem que ser leitor, não. Acho isso um grande tabu. Eu tenho amigos incríveis que estudam música a vida inteira e que não leem uma linha da literatura e nem por isso são menos inteligentes ou menos sensíveis que outros. Assim como engenheiros, né, que às vezes só leem livros técnicos, e isso não é um problema. E a gente trabalhou também muito isso na biblioteca. Enfim, sempre que eu falo sobre esse projeto, sobretudo ao lado da Bel, e ao lado da Adriana também, que a Adriana não está aqui, mas está aqui, né? Porque foi uma secretária. Acho que é importante a gente, a Bel citando a Adriana, sempre me comove quando eu penso nela, porque foi uma secretária que abraçou essa responsabilidade pública com toda a paixão, com todo o amor que alguém pode dar e com uma escuta, assim, uma atitude tão republicana, tão democrática, que para mim é um exemplo, embora fosse secretária de um governo que é esse que a gente está vendo aí, né, tão difícil, tão completo, em que em algum momento parecia que não era isso, parecia que podia ser diferente, parecia mesmo. Então, a Adriana foi muito guerreira, e assumiu muitas responsabilidades essas que na coisa pública, né, nem todo mundo assume.
porque você assume fazer entregas que depois fecham, às vezes, e que se corroem, e você fica muito desiludido com aquilo, né? Ela está muito desiludida com tudo que está acontecendo, extremamente desiludida. E eu olho muito, ontem eu estava com ela, eu olho muito para ela e falo, cara, você pensar assim, na sua participação e de tanta gente que participou, porque isso tudo que a gente está falando aqui, a gente está localizando isso na Bel, que participou, em mim, que participei, na Adriana, que era secretária, no Antônio, que estava lá junto, né, a gente construindo, fazendo aquela obra, mas são muitas mentes e mãos, né, assim, e mentes e mãos que não estão mais aqui, né, Mário de Andrade, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Então, assim, um mundo de gente que construiu essa biblioteca, sem dúvida nenhuma, porque a gente não inventou nada. A gente falou assim, o Brasil tem uma riqueza tremenda de projetos, de planejamentos não executados, alguns executados, mas muitos não executados. Não é necessário inventar mais nada. É necessário fazer uma releitura daquilo que foi inventado por essas cabeças tão brilhantes que a gente tem na nossa história. E acho que lá a gente conseguiu traduzir de uma maneira bem bacana isso, sabe? Foi rapidamente absorvido assim pelo público. Vou passar para o Antônio um pouco, a gente vai fazendo essa... Assim, eu não vou ficar lendo PowerPoint, mas... O que a gente vai tentar aqui? Eu acho um pouco que a gente já fez junto, que eu acho que é interessante para vocês que são alguns arquitetos, outros designers, né? Para toda obra, para toda construção, existe um antes, que é um antes que vai pensar o programa, que vai pensar o conceito, que vai pensar a filosofia. E isso está muito descartado hoje no mundo, né? A gente está muito Pinterest, recorta e cola. A gente está conversando pouco, não estou dizendo aqui que a gente tem que ser original, não, porque eu nem acho isso importante, honestamente. Isso pode até acontecer de vez em quando, e é legal quando acontece, é uma surpresa, mas a gente tem que discutir as coisas, né, nos seus pilares, né, naquilo que vai realmente motivar. E a gente fez isso da Biblioteca Parque de Manguinhos, antes de abrir a Biblioteca Parque Estadual, a do centro, a gente abriu Manguinhos, que para mim, cá entre nós, foi até mais emocionante o momento da abertura, por estar onde está, né? Para mim aquilo parecia um sonho. E a gente sentou com as pessoas que estavam lá construindo a biblioteca e discutindo. A gente falou sobre esses 3 pilares, sobre o que ia mover a gente. A gente construiu isso junto. E depois você pode ir passando essas coisas que eu não vou ficar lendo mesmo. E a gente também pensou um programa, porque esse programa é que vai ser traduzido na arquitetura da biblioteca. Então, esse programa foi pautado também pelo desejo das pessoas que estavam ali. O que falta aqui? No caso de Manguinhos, faltava absolutamente tudo. Né? O que Manguinhos foi a primeira biblioteca parque que a gente fez aqui no Rio. Foi um terreno que a gente recebeu do governo federal, dentro daquele programa de aceleração de desenvolvimento, PAC nacional. Ali em Manguinhos, entre Jacarezinho e Manguinhos, tinha um espaço que servia para se fazer essa praça, para se fazer umas moradias Minha Casa é Minha Vida, então tem um condomínio, uma escola nova chamada Luiz Carlos da Vila, que era uma escola estadual que tinha piscina, quadra de tênis e tudo mais, e um espaço que seria dado à Secretaria de Cultura, e foi aí que a Adriana Hatt falou, não, esse espaço da Secretaria de Cultura vai ser uma biblioteca parque, porque a gente precisa colocar livros, cinema, dança, música, tudo isso. E a ideia de um centro cultural, a diferença de um centro cultural para uma biblioteca, que todo mundo sempre pergunta isso, né? No centro cultural você vai assistir espetáculos, geralmente. Vai ouvir alguém falar, vai assistir espetáculos. Numa biblioteca parque, você não só assiste esses espetáculos, mas você também produz e faz e cria esses espetáculos. E você faz tudo isso dentro de um ambiente que é uma biblioteca, portanto, um ambiente onde você tem acesso a muitas obras de referência a respeito daquela arte específica que está sendo objeto da sua pesquisa ou da sua criação. Então, o menino que vai fazer um curso de fotografia, por exemplo, num centro cultural ou num centro de referência de juventude,
ele parte ali da experiência dele, do óculos que está grudado no rosto dele, né? Em qualquer bairro da cidade, esquece que é uma favela. Quando esse menino tem, além do óculos que está grudado no rosto dele, acesso a toda uma iconografia histórica, universal, as fotos do Cartier-Bresson, as fotos do nosso brasileiro Sebastião Salgado, do Malta, enfim, a gente pode citar aqui Man Ray, tanta coisa maravilhosa que existe no mundo. Esse menino vai alargar também a capacidade crítica dele, o desenvolvimento e as possibilidades de olhar que ele pode ter para aquele ambiente onde ele está. Então, acho que a Biblioteca Parque sofistica o pensamento e o olhar, na medida em que você tem acesso a isso que a gente está falando. Uma coisa em Manguinhos que eu achei super importante é que era um acervo que ia de Platão, Aristóteles, até o best-seller mais vendido da Thalita Rebouças, por exemplo, passando por Harry Potter e tudo mais. E algumas pessoas perguntavam, por que tem Aristóteles, por que tem Platão? Ninguém vai ler isso aqui. E a nossa resposta para isso era, olha, eu, por exemplo, né, estudei na PUC, na Gávea, eu tive acesso a vida inteira ao Platão, a Aristóteles, eu podia escolher se eu queria ler ou não. E esse menino que está ali naquele bairro onde não está a PUC, ele tem que ter essa mesma oportunidade de escolha. Eu não posso me pautar de que aqui ou ali não vai se ler. Inclusive, porque na PUC ninguém lê Platão e Aristóteles. Isso é uma outra farsa. Na periferia, no subúrbio, as pessoas leem muito mais. Existe a situação do ser humano, é engraçado. Quando a gente está numa situação de risco, de desconforto, de dor, a gente trava uma potência incrível, uma coragem tremenda de se atirar em textos como esses. Entendeu? Então, outra coisa que assim, desfaz muito a imagem que a gente tem de periferia, né, que supõe esse centro desenvolvido, uma periferia ignorante, porque está fora, né, do centro. Não. Na periferia, esse caldeirão ferve, as perguntas fervem, está tudo lá, pulsante. Então, quando você leva essa possibilidade para dentro desses espaços, é incrível o que acontece. É muito mais interessante do que a Zona Sul do Rio de Janeiro. Não estou falando com preconceito, não, tá? Porque é lógico que eu prefiro morar na Zona Sul do Rio de Janeiro do que morar numa favela, num lugar onde tem guerra, onde tem briga e tudo isso, onde não tem saneamento básico. Mas, sem dúvida nenhuma, é mais interessante, nesse sentido que eu estou falando, nesse sentido do que vem. Até uma coisa que eu acho interessante nesse mundo cão que a gente está vivendo, né? É que pode ser que venha aí uma onda como essa, né? Porque a gente tem essa tendência, né, o ser humano, quando a gente encara uma dificuldade tremenda pela frente, a gente se reinventa. A contracultura foi isso, né? O tropicalismo foi isso. O que virá por aí, né? A gente tem que ter esse otimismo também, né? O que vai vir como reação a essa onda tão negativa, eu acho, né? Que a gente está recebendo do mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Então, uma coisa que, assim, dos números, eu não vou entrar nesses números também, mas os números foram muito impressionantes, porque, assim, no primeiro dia da abertura da biblioteca, muita gente dizia, a biblioteca é tão bonita, ela é tão luxuosa, ninguém vai entrar, vão achar que ela é privada, vão achar que não é para eles. Eu falei, isso depende de como que as pessoas vão se portar, né, na hora de receber as pessoas. E foi justo o contrário, a gente abriu as portas. Primeiro que as crianças são maravilhosas nesse aspecto, as crianças lotam o espaço imediatamente, as mães e os pais têm que correr atrás delas, então todo mundo entrou na biblioteca imediatamente, não teve nenhum problema. Aquele problema que eu, no discurso que eu ouvia muito, era da coisa do pertencimento, né? Ai, tem que criar um ambiente onde as pessoas sintam que pertencem. Eu até hoje desdenho um pouco da força que ganhou esse discurso, porque eu acho que as pessoas se pertencem, e as pessoas pertencem a tudo rapidamente, a não ser que tenha alguma coisa dizendo não para elas, entendeu? E ali era tudo sim. Então, assim, esses números refletem muito isso, assim. Emprestava-se muitos livros, as pessoas iam casaizinhos de namorado, avós. Isso tudo aconteceu na Biblioteca Parque Estadual. Voltando então para o centro, hoje eu estava até comentando sobre isso, porque é tão curioso você fazer um projeto, né, Bel? Assim, desenhar tudo aquilo, pensar como é que aquela pessoa vai sentar, como é que ela vai deitar. E no dia que a gente abriu a biblioteca, as pessoas entraram e fizeram tudo aquilo que a gente esperava.
Parecia que a biblioteca estava aberta há 10 anos, né? E falei, gente, né? Quer falar um pouquinho disso? Essa história da entrada, né? Não sei nem se tem essa foto aí da Verinha chamando. Foi muito emocionante, porque a gente entregou o projeto em 2009, ficou 2008 fazendo o projeto, 2009 entregamos, mas foi inaugurado só em 2014, então foi muito tempo, né? Todos os processos, porque no meio do caminho, vocês vão ver aí também, no meio do caminho compraram ossadas, aí para a obra, não sei o quê. Mas aí, o dia da inauguração foi muito emocionante, assim, a gente abria a porta, eu me lembro a Verinha na porta recebendo cada um, assim, foi tão lindo. E a gente, abrimos a porta da frente, agora vamos abrir lá de trás, lá que dava para o Saara, lembra? Aí eu comecei a bater palma na frente lá de fora, lá no Saara, que nem o pessoal bate palma na frente das lojas. Vem, gente, vem, vamos entrar. As pessoas, é pra gente? Eu falei, vem, entra aqui, é para vocês, sim. Olha, você traz seus filhos. Levava as pessoas lá no infantil, eles achavam tudo tão lindo, parecia que não eram para eles. Botei eram duas mulheres que estavam saindo da loja, manicure, sei lá. Aí eu levei elas para elas fazerem logo a carteirinha lá, sabe? Assim, aquela coisa tão... E uma coisa impressionante também, foi logo depois que abriu, a primeira segunda-feira que teve de manutenção, que não estava aberta ainda cedo na hora, a gente foi mais cedo para ver algumas questões, e a gente via moradores de rua esperando a biblioteca abrir. Né? Era tão democrática, todo mundo se sentia tão pertencente, que o moderador de rua entrava e ficava lá lendo o jornal ou dormindo. A Verinha tinha até uma coisa que ela orientou lá as pessoas a darem uma cutucadinha quando eles estivessem dormindo, dizer, aqui não é lugar para dormir, aqui é lugar para acordar. E aí eles acordavam, né? Assim. Mas é muito interessante mesmo fazer um espaço pensando em todas essas demandas dessa coisa democrática, dessa coisa de todo mundo se sentir à vontade. Eu falo essa coisa que a Verinha falou, que a gente inventou maneiras de sentar. Né? A gente ficou buscando 1000 maneiras das pessoas sentarem para lerem, sentarem para estudarem, sentarem para observar, sentarem para não fazer nada, sentarem de maneiras diferentes. Então, cada espaço. O Glauco fez uma grande reforma aí, porque a biblioteca, quando ele fez na década de 80, esse vão central, ele era totalmente... tinha rampas, né, para fazer acesso aos 3 andares, e essas rampas impediam a fluidez visual do espaço, né? Você não tinha como perceber o espaço todo. E uma das coisas acertadas que ele fez foi tirar essa rampa e criou esse espaço, que está até aí nessa foto, que você conseguia perceber o espaço como um todo e trouxe uma luz para o primeiro andar que não tinha antes. Então, a gente resolveu que esse lugar era um lugar que a gente ia criar um espaço para as pessoas poderem olhar para cima, né? Deitarem, sentarem, criamos esse círculo aí. E uma das demandas também da secretária, na época, que a biblioteca fosse muito colorida, trouxesse cor para a biblioteca. E vocês vão ver aí. Me lembro que quando a biblioteca estava quase pronta, com a marcenaria toda lá colocada, colorida, a gente usou uma fórmica feita de PET, que tinha umas cores incríveis, era uma delícia ficar escolhendo a gama de cores que a gente ia usar. Quando estava quase pronto, falei, gente, erramos na mão, gente. Muito colorida, mas foi tão lindo que no dia da inauguração, quando você vê a pele das pessoas ali contra fez todo sentido, acalmou aquela cor toda. A pele das pessoas fez aquilo fazer todo sentido do mundo. Faltava gente. Agora é você, Doca. Fiquei pensando no que a Vera falou também dessa esfera pública, né? Fiquei pensando hoje, quando vi o negócio no Facebook, fiquei pensando nesse momento que a gente está, nesse desmonte. Eu não consigo não pensar politicamente esse projeto nesse sentido desse desmonte de esfera pública que a gente está passando agora, né? E quando eu me recordo desse momento, a gente vê que é possível algum tipo de política que seja primordialmente para o uso público de fato, né? Assim, é engraçado porque eu acho que quanto tempo ficou aberto? 3 anos. Nesses 3 anos, provavelmente metade dos meus amigos não conheceram a biblioteca. E eu, branco, residente da Zona Sul, né? E eu acho isso uma das coisas mais legais desse projeto. Esses meus amigos, não que eles não tivessem ido, né? Não é isso que é legal, mas que esse projeto não foi feito primordialmente para essa Zona Sul, né? Como está lá no centro da cidade,
esse projeto foi usufruído e pertenceu com muito carinho a muita gente que não é provavelmente quem está aqui agora, né? E eu acho isso a coisa mais bonita desse projeto, assim, do lado da Central do Brasil e conseguir fazer um investimento desse volume de dinheiro, né? E desse primor de cuidado que foi feito tudo, né? Pensado coisa por coisa por uma população tão carente de cultura, né? E foi muito aproveitado, né? Assim, até escrevendo, comentando, as pessoas, nem até as pessoas que nunca foram lá têm um afeto com a coisa, né? Com o volume todo que foi investido de carinho e desenho e tempo e tudo, né? E eu acho que isso é a coisa mais bonita, assim, eu me lembro muito da gente lá, né, esse momento muito de abrir, né, essa porta e a gente falando, gente, entra, tem ar-condicionado, né, tem... Porque eu acho que é isso, acho que a pessoa que passar, ela vai se afetar, não tem essa, boa arquitetura e boa disposição, ela entra nesse lugar psíquico nosso, né, então só o fato, acho que de poder ter um cruzamento com ar-condicionado, se você pudesse sair do Saara e pegar o ônibus ou o metrô, já era de uma valia absurda, né? Para fazer a parte mais técnica agora, né, de desenho. Bom, esse aqui é o corte. Na verdade, foi feito um segundo prédio anexo que não pertencia ao projeto original do Glauco Campelo, que é aquela parte ali, que já era projeto, mas não, esse é um projeto novo, né? Mas a parte do teatro, né? Esse projeto foi um concurso público que aconteceu na década de 80, 70, 80. De 80, onde o Glauco Campelo, que fez a reforma, ganhou. Então, aquele ali é o prédio original que foi reformado e foram comprados alguns terrenos aqui atrás da igreja, né, para fazer esse anexo. Mas me corrigindo que eu entrei no meio do processo. Então, essa parte aqui é o teatro todo que foi feito e essa ideia genial de ter o acesso ao Saara, que é por trás. Né? Sim. É porque aqui aqui colado tinha uma igreja, até eu passei por uns cadáveres, que eu acho que vocês ficaram olhando, mas foram descobertos. Passou. A gente não tem ordem, né, na fala, né? Duas coisas separadas, tá? Que se complementam. Mas a parte, o colado aqui, antigamente se faziam todos os enterros, antes de 1840, se faziam todos os enterros à volta de igrejas, no Rio do Brasil, né? Depois que houve a lei e a invenção de cemitérios. Então, essa igreja aqui, com as escavações, foram achados milhões de cadáveres à volta da igreja, então teve que parar a obra toda para poder pesquisar e tudo certo. Quer falar um pouco, Bel, das plantas? Ou não? Então, esse é o térreo, né, lá a entrada, térreo. A demanda aqui, a entrada, essa parte aqui de baixo é a entrada do presidente Vargas. E aí essa parte seria, a princípio, a área livre, né? Então, seria chegado, atendimento. A gente criou ali naquele canto um trenzinho da leitura, que eram uns módulos que você podia arrumar como quisesse, maneiras de sentar e de apoiar livros. Tinha um outro equipamento ali que era para você colocar os jornais do dia, para as pessoas poderem pegar. Tinha ali naquele canto tinha a gente chamava de catavento com os computadores para as pessoas terem acesso. Sempre tinha uma mesa colorida, tinham várias mesas compridas pela biblioteca todas, com uma cor específica para a pessoa poder combinar. Vamos lá na mesa verde, ou na amarela, ou na vermelha. Cada área teria uma mesa dessas. E reservamos uma parte aqui para exposições. Né? Esse lado de cá era uma área para exposições. Aí depois, a princípio, o acesso era para ser livre, sem catracas, né? E continuou ou chegou a botar no final catracas? Não chegou. Mas a ideia era que fosse totalmente livre esse acesso, mas algumas coisas foram se vendo que eram impossíveis de administrar, né? Mas é livre. A área de lá seria a Guanabarina, que é a área de livros livros raros, livros
sobre o Rio de Janeiro, jornais, toda. Do lado de cá tinha um estúdio de som que as pessoas podiam gravar, tinha até instrumentos, né? Aqui era a Área Mundo, que tinha. Tem as fotos, né? Então, essa área aqui, esse aqui era o térreo, né? Vai, anda mais outro. Só para o térreo, esse projeto, esse layout todo que a Bel fez era voltado para um andar. Como era andar de chegada, a gente colocou toda a fotografia, artes, arquitetura, paisagismo, atualidades, periódicos, né, jornais, revistas, tudo isso que é mais solto, que é mais um passeio cultural. E aí, no segundo andar... Aí, no segundo andar estaria todo o resto, que são as humanas, a literatura, a sociologia, poesia, toda a parte de onde a pessoa vai procurar, né, as referências. Então, ele tinha toda uma organização para estudar, com umas salas fechadas para você fazer um estudozinho mais tranquilo. E esse aqui é o subsolo com a parte mais técnica de acervo, né, de restauro de livros, com as salas de aula. Aquela área ali é uma área que tem acesso ao público também. Tem um café, já tinha esse pequeno teatro que a gente reformou, né, com um camarim. A parte de periódicos que ficava ali atrás, o estoque, e aqui tinha umas salas que eram emprestadas para as pessoas fazerem, estudarem ou fazerem workshops e laboratórios. E essa parte toda mais técnica aqui. Esse aqui era o prédio anexo. Né? Não, tem aqui a biblioteca infantil, que ficava no prédio anexo, que dá ainda, está lá, né? Para o Saara. Uma entrada para ali, tinha até um atendimento ao cidadão, né, para a pessoa poder tirar a carteira de identidade, tirar aquelas coisas mais rápidas. Qual era o nome daquele negócio? Uma lojinha também, e a parte infantil toda, e aqui é uma parte mais de administração. Tinha um teatro multiuso, né, mais aberto, mais flexível. Agora são as fotos. Essa é a entrada, né? A entrada foi reformada e foi pintada de branco, isso aí tudo era concreto antes. Agora esse aí é o acesso, ali é o balcão de atendimento principal. Tinha esse a gente chamava de penetrável, né, baseado no Hélio de Sica, que a Super Uber fez, fez um trabalho tão lindo. Isso aí, ela inaugurou com uma exposição, não era essa do Vinícius, era? Inaugurou com uma exposição de Vinícius de Moraes. Então, a biblioteca estava toda vestida de Vinícius. Foi uma alegria, foi uma beleza. Olha as pessoas ali no meio da biblioteca usando esse penetrável que a gente fez, aquele móvel que a gente fez com os periódicos, revistas, que as pessoas podiam ter livre acesso. Olha aí como eles usaram mesmo, né? É bom ver. Só que é engraçado que ali no meio está vazio, né, nessa foto. Mas os laboratórios são aqui embaixo, né, e ali o café. E ali em cima, atualidades, que já eram no térreo. O térreo circulava em volta desse vão central. Estou falando no passado, mas é futuro de novo, né? Olha, o filho da Vera está lá deitada ali. Ele se apropriou muito bem dos puffs. Esses puffs são uma das coisas que... Olha, e aí na exposição do Ali Salomão, eles tiveram a ideia de botar esse sorriso dele aí no fundo desse espaço. Esse bocão lindo aberto. Esse aí é o trenzinho, esse trem de leitura que a gente criou, que eram vários módulos que se encaixavam. Está vendo que uma poltrona, outra é mesa, mas podia mudar, era todo modular, você podia fazer outras configurações. Botão aí. Aí a pessoa manuseando essas placas mexiam, assim, para você apoiar alguma coisa em cima e procurar as outras embaixo. Eu não falei, vou falar o nome de uma pessoa que não está aqui, mas que me ajudou nessa biblioteca o tempo inteiro, a Lilian Nóbrega, que é uma arquiteta que me ajudou e fez toda a parte toda, né? Me ajudou aquela parte chata, aquela parte de trás, aquela parte que ninguém vê, mas sem ela eu não faria nada. Tem que falar o nome dela, Lilian Nóbrega, ela não está aqui porque ela está viajando, senão ela estaria aqui com a gente. O vermelho, essa coisa das cores, né? A gente tem que criar também uma hierarquia, um uso, né? A gente tem que criar algum código na cabeça da gente, pelo menos, para fazer. E a gente usou o vermelho sempre em lugares que
que a biblioteca se comunicava com o público, ou que o público usava uma parte física da biblioteca. Então, os balcões todos de atendimento grandes eram vermelhos. Quando você via vermelho, era alguma coisa que você podia... Os banheiros, a entrada dos banheiros, o balcãozinho de consulta, vermelho. Então, o vermelho tinha esse código, né? Então, todos os balcões eram vermelhos, as entradas... O que mais? Fala. A gente... Uma das ideias da biblioteca também, a gente pensava, você entra numa biblioteca tradicional, como ela sempre foi, você não fica muito à vontade para mexer nas estantes, porque tem uma organização tão formal, tão sólida, tão histórica, tão categorizada, que você fica pouco à vontade. Além do que as bibliotecárias tendiam mesmo a cuidar desse acervo dessa maneira, pensando que quanto mais organizado, mais acessível ele estaria para você, porque senão ele se perde, né? O livro se perde na biblioteca. Mas a gente pensava muito que, assim, na verdade, quando a gente entra nas livrarias da Travessa, a gente fica muito mais à vontade para tirar tudo do lugar, para desespero do livreiro. Então a gente queria que as pessoas ficassem à vontade desse jeito. Por isso a Bel fez essas mesas, que eram mesas de exposição de livro, que demorou até um tempo as bibliotecárias aceitarem aquilo, porque elas diziam, não, mas isso vai ser uma loucura, como é que eu vou tirar os livros e fazer essa bagunça com os livros na mesa? Depois elas passaram a adorar isso, assim. Hoje não se faz mais biblioteca no Rio de Janeiro e até em alguns estados do Brasil, depois que eles viram isso, sem pensar essa questão da livraria, sabe? Essa mesa que sugere, que expõe, né, que apresenta o livro, né? Ali atrás tem as revistas, né? As revistas que a gente criou esse equipamentinho aí, que na frente estava uma revista e dentro o estoque dela, levantava a tampinha, assim. Essas mesas, maneiras de sentar diferentes. Então, outra coisa que a gente criou na biblioteca também foram espaços dentro do espaço. Então, a gente criou esse espacinho. Olha, aqui é o lugar do ócio, né, que a gente chamava. A gente botou simplesmente essas espreguiçadeiras, não chega a ser espreguiçadeiras, mas as cadeiras mais confortáveis, mais relaxadas, para as pessoas ficarem aí até dormirem, né? Mas poderem ficar aí contemplando. Olha, esse aí está bem à vontade, é num puff. Esses puffs depois a Verinha teve que tirar, né, Verinha? Conta aí por quê. Vai ser bacana. A gente é muito sonhador, né? Então, assim, essa biblioteca, diferente de Manguinhos e da Rocinha, que eu achava que ia ser muito mais fácil lidar com ela, por ela ser no centro da cidade. Vai ter mais universitário, gente estudando. Mas não, tinha de tudo mesmo. Ela era uma espécie de rodoviária. E as pessoas queriam descansar ali. Só que, de repente, tem muito morador de rua no centro da cidade. A gente fez um trabalho muito especial para esses moradores, que era trazê-los para dentro da biblioteca, desenvolver programas para eles. Só que eles não têm casa. Então, a biblioteca, em algum momento, fazia o papel de casa. Então, vinha tudo junto. Vinha o colchonete imundo, vinha toda a miséria da rua, vinha junto dentro. E a tendência desses grupos é de fazer gueto, porque só quem suporta estar junto nessa situação tão trágica é quem está vivendo uma situação parecida. Inclusive porque vocês acostumam ao cheiro. Eu estou falando de uma coisa bem palpável, até muito crua, né? E aí, isso, de repente, a biblioteca começou... Teve um dia que eu cheguei lá e parecia um território de zumbis. Tava todo mundo... Depois eu fui diretor. Tava assim um ambiente que eu falei, meu Deus, virou um abrigo. Assim. E não era um abrigo, era uma biblioteca. E quando você, então, abre demais para um determinado grupo, por toda a empatia que você tem, por toda a ajuda que você quer dar, por toda a compaixão que você tem, você, na hora que você elege esse grupo para atender, você exclui a turminha da escola, o adolescente que foi estudar, o universitário, a velhinha, o velhinho. Então, quando eu vi, a gente estava excluindo assim, metade do Rio de Janeiro inteiro e privilegiando tanto aquela situação ali, que é uma situação de limite de vida, né? Então, a gente teve que reorganizar isso. A gente fez um trabalho que hoje eu não vou discorrer aqui, mas que foi muito bacana. Para mim, assim, foi o maior aprendizado nessa coisa da operação, foi esse trabalho com esse público morador de rua. Porque depois de 1 ano e meio, esses moradores de rua, que eram mais ou menos 120 que se inscreveram, tiveram a carteirinha da biblioteca, hoje seriam 500, pelo que eu ando vendo no centro do Rio de Janeiro, todos passaram a se preparar para estar na biblioteca.
Isso foi uma coisa, assim, muito forte. E teve uma vez que um grupo deles, inclusive, se juntou e conseguiu um bolo de aniversário para uma das bibliotecárias, que era a bibliotecária que mais cuidava deles lá dentro. Um deles foi internado no Souza Aguiar, muito doente, e até faleceu naquele mesmo ano, o seu Jorge, e ele tinha visitas semanais da equipe da biblioteca. Eu dizia, olha, vai com a blusa da biblioteca, escrito Biblioteca Parque, que aí o hospital deixa vocês entrarem. E era verdade, ele chegava lá, nós somos da Biblioteca Parque, aí entravam no hospital. E o seu Jorge não tinha ninguém. Então, imagina, foi um trabalho incrível, mas o bacana para mim, o aprendizado, porque eu tinha uma ideia muito romântica dessa abertura, de como é você receber todo mundo muito bem. E eu vi como é difícil esse exercício. Você recebe todo mundo muito bem, mas você tem que se impor, você tem que impor regras, você tem que fazer isso com muita delicadeza. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né? Quando você está ali lidando com situações limites de vida, limites de risco, de tudo, né? Então, foi isso. Dá pra... Eu achava que eu demorei muito tempo dele, a questão, né, ela falar sobre o espaço, né, assim, não adianta de nada, né, tem milhões de caras, né, mas o propósito, mas as grandes questões, né, para que a participação da Vera mesmo, assim, né, um grupo gigantesco, né, mas que fez parte desse nascimento desse projeto dele, porque conseguiu gerir isso, né, então acho que esse relato é muito importante, porque talvez que essa biblioteca tivesse ela fosse de outros. A história da cultura se dá muito pela questão. Você fala muito pouco sobre isso, fala muito pouco. Falando nisso, eu me lembro que quando a gente começou a projetar essa biblioteca, uma das coisas que inspirou muito, um do lugar que inspirou muito foi aquele SESC feito pela Lina Bobardi, né? São Paulo, o SESC Pompeia, fiz uma visita e, como sempre, eu sempre amo passear por lá, e uma das coisas incríveis é exatamente a gestão, né? Como é que o pessoal do SESC gera, é impressionante. Eles deviam cuidar de tudo, eu acho, porque eles sabem fazer muito bem isso. E uma das coisas que me chamou a atenção, aí na parte da arquitetura, a Lina se mudou ali para dentro para fazer, né? Eu falei, eu quero fazer igual a ela, quero ficar lá dentro e fazer a partir de lá de dentro, porque aí você consegue realmente perceber o espaço. E o que ela fez lá foi maneiras de sentar. Foi a partir dessa inspiração que a gente começou a criar essa biblioteca, mas foi muito inspirada na ideia e do SESC Pompeia de São Paulo. Engraçado. É isso que eu ia falar do SESC, que eu tô achando engraçado você falar isso. Eu não sabia que você tinha se inspirado na SESC Pompeia. Mas a primeira pessoa que eu procurei na hora de construir o planejamento de gestão da rede Bibliotecas Parques foi o Miranda, diretor do SESC de São Paulo. Então, realmente tudo. E ele abriu as portas, botou um carro, me levou em todos os SESCs de São Paulo, abriu todo o planejamento, todo o organograma, tudo como funcionava. Você vê como esse projeto é inspirado nele, né? Impressionante. Esse daí era o trem do vídeo, né? A gente antigamente DVDs tinha que ter essa. Agora hoje em dia é até bem diferente, nem precisa mais dessas caixinhas de DVDs, mas a gente tinha que criar uma maneira das pessoas assistirem o conteúdo de vídeo. A gente criou esse trenzinho, a diversão foi criar. Depois até uma época você chegou a me pedir para fazer mais, né? A gente ia fazer uma ampliação disso. Esse vídeo para as pessoas ficarem ali e assistirem os seus DVDs. Maneiras de sentar. A iluminação foi feita pela Mônica Lobo, toda uma iluminação, né? Foi maravilhosa. Essa biblioteca ganhou o LEED, o ouro, né?
A gente buscou essa coisa da sustentabilidade, e por isso que assim, a gente usou essas fórmicas, a gente usou esses revestimentos melamínicos de PET. A gente nem precisava ter feito isso no mobiliário, porque não ganhava ponto, mas a gente foi atrás também. Não ganhava ponto, mas a gente foi atrás. O chão, o piso também, todo de madeira certificada, teve uma preocupação. O teto com jardim, para, sei lá. Tudo foi pensado dessa maneira. Então, espaços dentro do espaço, tá vendo? A gente criou alguns espaços, assim, a gente fez esse centro aí, isso era no mundo, né? No setor mundo, com os computadores, isso é uma mesa que ficava debaixo de uma escada. Então, o que a gente podia fazer? A gente fez essa mesa redonda com essa iluminação própria, mais um lugar para estudar. Essa aí é a parte do segundo andar, que é aquela com a literatura, com as referências, aquela parte mais formal, né? Uma das mesas coloridas, essa é a laranja, né? Era exatamente para as pessoas combinarem qual mesa. Essa verde aí, eu sempre reclamo dessa foto, que essa fórmica estava errada. A fórmica era para ser verde escura. Mas não foi. Essas luminárias, quem desenhou foi um arquiteto que até foi o Doca que me indicou, que me ajudou muito nessa biblioteca, o Pedro Engel. Ele me ajudou. No começo da biblioteca era eu e ele só. E ele desenhou essa mesa, ele chamou de curupira, porque tinha um pezinho. Desenhou a mesa, não desenhou a luminária, porque tinha um pezinho ao contrário. Muito bonitinho, é ele que desenhou. Aí esse lugar aqui, que na verdade era para teclados, né? A gente desenhou até isso. Vocês pediam, precisa ter um lugar para a pessoa poder tocar um teclado. Aí, esse móvelzinho, o cara tá lendo. Aqui é a parte de infantil dos bebês, né? Dentro do infantil tem essa área de bebês, que tinha que ter toda mais arredondada, protegida, né? Para as crianças, os bebês não fugirem. A Lili aqui é a Maitê, filha da Marina. Aí. Essa árvore de livros aí eu me esperei muito em Paraty. Eu vou para a Flip todo ano, e a Praça Central de Paraty, desde o primeiro ano da Flip, lá quando tinha a Flipinha, eles penduravam nas árvores os livros. Eu falei, vou fazer uma árvore de livros igual da Flipinha em Paraty. E essa aqui era divisória, né, para os bebês, e eu tinha que ter uma espessura, e a gente resolveu então que ia botar uns buraquinhos para ter uns livros enfiados também. Uma delícia. Isso aí era o auditório que já existia nesse prédio original, que ele era inundado, né? Ele era todo mofado, era uma loucura, teve que fazer rebaixamento do lençol freático aí. E aí botamos essas cadeiras coloridas, reformamos todo e deixamos até uma luz natural. Eram auditórios para pequenas palestras. Eu cantei aí, porque eu tenho um coral, eu canto no Coro Come desde a época da faculdade, e a gente cantou aí. Acústica ótima. A acústica foi feita por, mandar a ficha técnica toda, né? Thompson. Aí esse era o café, né? Que era também nesse subsolo aí que dava para essa área externa e para aquele vão central. E quem fez essa parte de programação visual foi o pessoal da Tecnopop, que teve essa ideia de botar frases de pessoas, né? Com o André Skolasky, ele lembra uma reunião com ele. Tem uma das salas aqui tem o nome dele, né? É o nome dele. Foi uma honra trabalhar com ele, né? Olha aí, as curupiras, entendeu? O nome, pezinho ao contrário, é Pedro Engel que desenhou. E aí é um estúdio de música, né? Dava para ver do lado de fora, tinha os equipamentos, tudo. Era uma das coisas mais incríveis que eu me lembro, assim, que a gente foi visitar a Manguinhos. A Verinha já estava lá, né? Já estava funcionando. E uma das coisas que eu soube é que ia ter naquele fim de semana um workshop com o Daniel Senise, o artista plástico Daniel Senise. Daniel Senise dava workshops em Manguinhos. Eu me lembro, mas Verinha, que incrível. A Verinha falou assim, mas imagina, só porque aqui não tem que ser de primeira qualidade. É qualidade em tudo, né? Tem que ter qualidade em tudo. A Ana Dantes ia lá da oficina de editoração, lá em Manguinhos. Era qualidade em tudo, era qualidade no acabamento, no pensamento, e qualidade depois na gestão e na informação que estava sendo dada. Até na área dos deficientes visuais, né? Está escrito em braille ali em cima. E esse aí é um painel da Muda que sobrou do Rio Mais 20, né? Sobrou do Rio Mais 20 que eles tinham colocado, e aí trouxemos aí para o lobby do teatro.
Essa aqui é uma vista da área entre os dois prédios, que era essa área aberta. Com esse equipamento, assim, também modular. Essa aí era essa sala multiuso, né, que nesse momento estava sendo usada dessa maneira. Era incrível a quantidade de público, a quantidade de shows que tiveram, né, de pessoas incríveis, e a quantidade de gente que ia, era muito vivo, e ficava aberto até que horas, Vera? Até as 10 da noite. Uma das coisas que as pessoas, às vezes, esperavam, porque como ficava perto da central do Brasil, as pessoas, para não pegar o rush, né, dos trens, eles ficavam na biblioteca, deixando passar a hora do rush e para depois pegar os trens. Então, ainda tinha isso. Olha a quantidade de gente. Incrível. Tinha esse espelho da água e uma escultura do Valtércio Caldas que ele colocou aí. Me lembro que na reunião da escultura, né? Eu ficava assim, Valtércio, não dá para chegar essa escultura um pouquinho mais para cá, porque a gente fez aqui para você ver daqui lá o infantil. Aqui você está escondendo o infantil, não dá para chegar um pouquinho para lá? Ele, mas deixou no mesmo lugar, né? Não mudou. Falou, aqui, se você chegar um pouquinho para cá, vai continuar isso que a gente queria. Olha, daqui vê lá, assim você está tampando. Não fez diferença, né? Deu tudo certo. Olha lá, olha a transparência. Ali é aquele primeiro andar, ali é aquele lugar do ócio, onde as pessoas contemplavam a escultura e tudo mais. A iluminação linda da Mônica, né? Acabou? Acho que foi. Faz sentido. Anoiteceu. Perguntem. A gente falou meio bagunçado assim, mas... Boa noite, meu nome é Luiz. Conheço muito bem a Escola Parque, a Biblioteca Parque, muito, desde a sua inauguração. Sou frequentador assíduo de lá, em diversos momentos e períodos e dias da semana. Até os sábados, né, que tem um outro público. O quão diversificado é esse público. Se eu pude, né? Infelizmente, tive que, diversas vezes, ter que anunciar aos meus alunos, né? Vão à biblioteca, vão à biblioteca. E existe. Como o professor falou ali também, colégio da Zona Sul, né? Eu não vejo, eu acho pelo contrário, o público de Zona Sul muito pouco frequenta. A grande maioria das bibliotecas do Rio de Janeiro estão localizadas na Zona Sul, com os menores índices de ocupação e uso. Tá? Para diversos usos, talvez para adquirir o livro, pegar o livro para leitura, quase que zero. Desculpe, mas é a nossa realidade. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês é o pós-ocupação. E isso eu vi a partir do momento que eu frequentei muito, porque tem um acervo muito bom. É uma raridade ter uma biblioteca com uma qualidade, por exemplo, tem uma temática específica, como design, cenografia, teatro, artes e arquitetura, muito contemporânea. Quando vocês falam obras raras naquele setor junto ao balcão, são raras porque é difícil de ser encontrado não ser nas bibliotecas, numa livraria travessa, que são livros caros, né? Mas, na verdade, são livros bem conteúdos. Isso é que é o interessante, isso que é o bom de uma biblioteca. Ela é presente, né? E no momento de crise, é onde que o leitor que gosta, é a única maneira dele pegar um livro que custa R$200, ele vai estar de graça lá para ele, disponível para ele. Mas o que eu vejo é o seguinte, como frequentei muito, eu vi muitas mudanças. Se vocês têm um espelho, alguma visão desse pós-ocupação, por que eu senti? Eu senti os acessos serem alterados, tá? O sistema de identificação cada vez mais rigoroso, né? Porque às vezes a gente pensa num livre acesso, mas ele vai se tornar restrito. E o que mais me chocou e me deixou chateado, porque a biblioteca vive dos livros, não digo acentuado, que eu não sei esse número real, mas vários exemplares foram furtados. Não foram poucos, não. Furtados, roubados, afanados, levados, né? Então, não sei por que disso, não sei se pela disposição da coisa, quando você fala o SESC, né, o de São Paulo,
da Nina, que é um belíssimo projeto também, né? Se bem que eu gosto muito mais até do Rio, por ser mais aberto, bem cara do Rio de Janeiro, né? Ele é muito mais controlado. Não sei se vocês conheceram, viram do SESC, que vocês frequentam também. Ele tem um outro sistema de controle mais rigoroso, mais visível, né, sobre a pesquisa do livro. E se vocês têm uma ideia de títulos que estão sendo pesquisados, porque isso é uma coisa que, para a gente entender se está valendo ter esses acervos ainda. Eu via muito pouco, me desculpe. Eu via a frequência muito grande nos computadores, nas salas de vídeo, a visibilidade daquilo, mas como minha área de pesquisa é o centro do Rio de Janeiro, eu tinha livros que eu deixava na mesma posição, 15 dias depois estava na mesma posição, né? Então, isso é uma pergunta que eu disse, se vocês têm alguma coisa a dizer, isso é porque o que um arquiteto, que vocês mesmo projetaram, gostariam de ver isso, né? Como é que está acontecendo? Foi aquilo mesmo? Ela está sendo bem frequentada? Está cumprindo o papel da manipulação do livro ou só parcialmente? Essa que é a minha curiosidade. Não sei se vocês podem responder ou se tem esse dado, mas meus parabéns. A gente tinha um caixote de concreto, né, o antigo prédio, minha época de estudante que eu frequentei era horroroso, triste, né? Nós estamos colhendo hoje esse problema do Rio de Janeiro, essa falta de investimento em educação, é lógico, isso ia explodir de uma maneira ou de outra um dia, né? E ainda bem que existem pequenas luzes em alguns túneis ainda, né? A biblioteca com certeza foi uma delas. Parabéns, mas tem essas inquietações ainda que eu acho interessante. Vi algum certo ar de destruição, desculpe a palavra bem direta, né? Do espaço físico mesmo, na parte de infantil, vi muita coisa, não sei o que é, não sei se foi a conservação, ou algum material, ou não identificação da pessoa com... Não sei, são muitas perguntas, eu não vou me estender mais, desculpe se eu me alonguei, mas a minha vinda hoje aqui foi para, primeiro, conhecer as pessoas que trabalham lá, parabéns sempre, né? Mas era isso aí. Muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei. Então, teve livro furtado, sim. Teve mudança também no sistema de controle, porque eu falei um pouquinho disso com relação à forma como a gente conduzia os vários grupos sociais que estavam ali dentro, inclusive moradores de rua que vinham carregados de problemas de saúde, inclusive, mas não só isso. A gente teve problemas de roubo de placas de vídeo dos computadores, uma espécie de grupo de pessoas que entrava lá e de maneira muito hábil roubava aquelas placas, então a gente teve que inventar um controle para aquilo. A gente teve tráfico dentro da biblioteca, sexo dentro da biblioteca, teve de tudo. Então, na medida em que isso foi acontecendo, foram se procurando formas de controlar e foi se compreendendo também, e aí eu falo disso assim, quase com vergonha, porque para mim seria um pressuposto que eu já tivesse pensado nisso, né? Você está ali responsável por aquelas crianças, por aqueles jovens. Você é responsável pelas pessoas que estão ali dentro. Você não pode também deixar as coisas acontecerem dessa maneira ali. Quando a gente se deparou com esse problema, foi muito duro. A gente teve que correr e criar várias formas de controle para a entrada, o que me deixava muito triste, porque era tão bonito aquela coisa de todo mundo chegar e entrar, simplesmente. No entanto, aquilo não era possível. E a gente contou muito com o SESC, inclusive, com o SESC, com o Banco da Providência, o pessoal de São Paulo, do SESC, veio para dar uma consultoria para a gente a respeito disso, inclusive. Então, de fato, aconteceu isso sim. Eu esperava que o projeto durasse mais tempo, eu espero que ele dure mais tempo, para que isso se desenvolva de variadas formas, né? Com relação ao livro, né? Furto de livro, teve algum, não tanto assim, a gente emprestava livros, aquele acervo era um acervo que se emprestava. Então, as pessoas tinham uma carteirinha, elas podiam levar 5, 6 livros para casa. O índice de retorno era muito bom. Existia uma conta no gasto público que era uma conta de livro perdido. E, sinceramente, é uma conta ridícula. Assim, do ponto de vista de orçamento público, é uma bobagem. Depois a gente podia também romantizar um pouco, até e pensar que o menino tinha roubado um livro porque ele tinha se apaixonado por aquele escritor. Ainda tem essa... Mas não houve, assim... nada nesse sentido que a gente dissesse, não, temos que fazer um controle absurdo desses livros, porque estamos perdendo muito dinheiro ou muito acervo.
sobre o leitor, sobre a formação de leitor, porque uma das propostas dessa biblioteca é formar leitores. Quando a gente fala disso, a gente não está falando só de livro, né? A gente está falando de laboratórios de escrita. Tinha um laboratório, por exemplo, um curso que era muito bacana, que eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, que chamava Por que Ler os Clássicos, que era um curso bem frequentado. E essas frequências estavam crescendo, não estavam decrescendo. Se hoje a gente, quando pensa leitura, tem um grande problema aí, que é um problema eu acho que de concentração, é difícil ler, não só, mesmo quando você tem a ferramenta da leitura para ler, você está alfabetizado, você teve acesso a livros durante a vida, mesmo tendo tudo isso, a gente tem uma dificuldade de atenção em função de tantas demandas que a gente vive. Não estou falando nem do celular, não. Eu, na verdade, acho que o aparelho, o smartphone, o celular, nunca se escreveu tanto e nunca se leu tanto como a gente faz hoje, porque a gente passa o dia lendo e escrevendo com esses aparelhos, né? Eu vejo assim, as pessoas no metrô, no café, no almoço, todo o tempo todo lendo e escrevendo. Elas estão se comunicando mesmo, mas estão lendo e escrevendo mais. É uma escrita, é uma leitura literária? Não necessariamente. Isso vai se desenvolver nesse campo? Eu não sei. A gente vai ter que ver como que a humanidade vai caminhar. As bibliotecas foram feitas, os projetos foram feitos pensando também que elas iriam se transformar ao longo da vida delas. Que talvez o número de livros físicos diminuísse e que o número de livros digitais ou de conteúdos digitais aumentasse. A gente fez as bibliotecas também pensando que seria uma parceria forte com a Secretaria de Educação e que elas poderiam servir de apoio justamente à formação de leitores para as escolas públicas do entorno de cada uma delas. Teve tempo de se desenvolver o trabalho assim? Não, 3 anos. 3 anos do ponto de vista de projeto de política pública, nada. Teria dado certo? Impossível saber. Uma medição dessa, isso que você está falando é muito importante, porque quando você vai batalhar pela continuidade de um projeto de política pública, você tem que considerar esses indicadores que você falou. Quantos livros foram emprestados, quantas pessoas os leram de fato, quantas pessoas se enriqueceram através daqueles livros, aquele espaço custa por pessoa quanto por ano, para que vale a pena como programa e como projeto de política pública. Custava R$ 22,00 por pessoa por ano. Isso, comparativamente a outros projetos, num projeto que trazia teatro, artes plásticas, literatura, cinema, está ótimo como número. O custo dele, o impacto dele, medido pela Fundação Getúlio Vargas, aí tem aí os indicadores que eles usam, né? Era bastante bom. Mas os indicadores da cultura e da educação são uma falácia completa, porque você não consegue dizer, esse menino, como é que eu vou saber que aquele menino que frequentou aquela biblioteca melhorou a performance dele de leitura? A gente não vive para isso, né? O mundo está tão economizado nesse sentido, tudo vira número, tudo vira indicador, tudo vira medição. Eu acho que a gente se arrisca um pouco nessas coisas, mesmo quando você trabalha com cultura, com arte, com educação, você faz experiência. E a vantagem que eu vejo das bibliotecas parques hoje, como proposta, é que justamente por não serem escolas de educação formal, eram espaços que possibilitavam fazer experiências. E fazer experiência inclui errar e acertar. E acho que isso tudo aconteceu ali, as duas coisas. Pena que não deu tempo para a gente entender assim, agora vamos separar o que é erro, o que é acerto, vamos desenvolver melhor o acerto, que é assim que a humanidade tem que caminhar, né? Mas se a gente não fizer, porque as pessoas não estão lendo... Eu fiquei olhando, outra coisa que eu acho que é importante dizer, a gente pensa muito em transformação social e transformação de país, a gente pensa sempre assim, vai demorar 25 anos, 30 anos para aquilo causar impacto. Eu não penso mais assim, porque eu vi crianças e Manguinhos que estavam na rua, ao relento, na calçada, sem nenhum tipo de equipamento cultural, que chegaram lá com 2 anos e que saíram de lá com 7, com 8, e outros que chegaram com 6 e que saíram com 14. E eu tenho absoluta certeza que aquilo fez muita diferença
no olhar delas para o mundo, na curiosidade delas com a literatura, com a arte, com o cinema, com o teatro, com a música. Eu tenho certeza disso. E que aquilo fez diferença afetiva na vida delas. Porque se tem uma das experiências que mantém, eu acho, a gente vivo e pronto para enfrentar o difícil que é viver, que é difícil, é bom, mas é difícil, é a arte, é a experiência estética, a experiência com a beleza. E eu acho que essa biblioteca trazia tudo isso. Sabe o que eu acho? Quando você entra num espaço assim, mesmo que você não saiba ler, você já aprende tanto. Você entra ali, você aprende no mínimo a ter, assim, querer algo melhor para você. Pronto. Teve uma menininha em Manguinhos que falou isso para mim. Ah, quem é que fez aqui a biblioteca? Aí eu falei, foi fulano, ciclano. Eu queria que eles fossem lá em casa. Isso, cara, isso é a diferença. Os obreiros que faziam PAC ali, que construíram PAC, eles iam toda hora do almoço para a biblioteca. Sempre. De capacete, uniforme da EMOP, né? Do Estado. Eles entravam lá, eu vi que eles ficavam no ar-condicionado. Aí um dia eu falei assim, vem cá, vamos fazer um café amanhã? Eu trago um café da manhã, vamos sentar aqui junto, que eu queria saber o que vocês estão fazendo. Aí a gente sentou junto, aí levei eles para a mesa de arquitetura. Aí eles viram os livros do Oscar Niemeyer, do Sérgio Bernardes, você ainda não estava lá, de arquitetos do mundo inteiro, Le Corbusier, tudo aquilo maravilhoso, né, que a gente tem acesso na Livraria da Travessa, na Saraiva, não sei o quê, eles não têm acesso, então eles ali tiveram acesso. Eu fiquei olhando de longe, assim, os caras olhando aqueles livros e pensando, pô, esse cara constrói as coisas, mas ele não consegue enxergar essas coisas, porque ele não tem acesso a isso. Ele não consegue ver o quanto é importante o trabalho que ele faz. Eu estou formando leitor quando eu faço isso? Não necessariamente. Mas o que está em jogo nisso? Pô, é coisa pra caramba. É muita coisa. Esse cara saber que cada tijolinho que ele coloca ali pode construir, sim, cidades como Brasília, com todas as ressalvas que a gente pode ter, né? Que é um projeto bastante polêmico, mas, sei lá, pode construir aquele Palácio Branco lindo que tem na Índia, o Taj Mahal, pode fazer uma ponte, entendeu? Pode fazer uma casa de palafita mais bonitinha. Então, sabe, assim, eu acho que as bibliotecas parques têm muito esse papel, assim, e tudo isso. Então, acho que elas se justificam barbaramente, sabe? Apesar disso tudo que você colocou e que é muito real. Essa coisa que você falou da manutenção, né? Eu acho que, na verdade, no final o que faltou foi mesmo verba, né? Já estava faltando verba, porque foi secando a verba. Então, a manutenção eles vão tendo que tampar buraco, e os buracos vão ficando maiores. Né? No final foi assim, verba mesmo, já não tinha verba, até acabar. Boa noite. Oi. Meu nome é João, eu faço arquitetura na Universidade Rural daqui do Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu fui na biblioteca foi na disciplina de estudo da forma do primeiro período, a gente foi com o professor. E o que me chamou a atenção assim foi, assim que eu pisei dentro da biblioteca, foi o portal, né, que você acessa assim, em termos até de... O que mais me chamou a atenção ali, eu vi como era um prédio bem projetado, o que era uma arquitetura bem feita, um prédio bem arquitetado. E foi o conforto ambiental que me chamou mais a atenção. Você falou, talvez tenha exagerado nas cores, mas eu achei o conforto visual maravilhoso, conforto térmico, conforto acústico. E eu estou aqui por um motivo completamente diferente, que eu vou fazer meu trabalho final sobre educação. Sou fã número 1 do Darcy Ribeiro, então vou fazer uma escola pública integral. Mas eu quero voltar nessa tecla, esse conforto ambiental que vocês conseguiram lá, eu queria saber qual a mágica que vocês conseguiram, porque o Rio é calor, é barulho, é poluição visual. Como que vocês fizeram isso? A gente queria criar realmente isso, criar esse conforto, que as pessoas se sentissem confortáveis e à vontade ali. Então foi quem é uma iluminação,
vamos juntar. Então a Mônica Lobo, vamos lá, senta junto. Quem vai fazer a parte de acústica? O Thompson, então vamos lá, vamos pensar como é que vai ficar. Tem essa coisa que a Verinha falou dos vidros, porque a gente quis deixar aquela luz natural entrando, né? Mas tem que proteger também. Então tinha um vidro específico para isso, Clear, Ecolite, vidro exatamente para deixar a luz natural entrar, mas também não queimar livros e você criar isso. Então foi todo pensado. Isso é o Glauco fez as modificações internas na biblioteca que deram também essa sensação gostosa. Ele tirou coisas que ele tinha feito da primeira vez, que ele viu que não tinha funcionado, né? Que eram essas rampas, o espaço era terrível. Quando eu fui visitar a primeira vez, era claro que a gente foi em 2008 e tinha sido inaugurada em 88, sei lá quando é que tinha sido inaugurada. Estava totalmente decadente. Ele fez aquilo com modular, né? E era goteiras, assim, o chão era todo de carpete cinza, já cheio de mofo, e tinha baldes pretos, assim, pelo menos os baldes eram todos da mesma cor, pretos, assim, nas goteiras que ficavam, assim, no meio, as estantes baixinhas, velhas, com aqueles livros velhos encapados de, sabe, aquele papel pardo escrito à mão? Guia para montar antenas, sabe, aqueles assuntos velhos em livros velhos, assim. Eu me lembro que eu queria fazer de dentro para fora, então eu ia muito lá. A Verinha ainda não estava nesse momento, ainda tinha uma outra superintendente de leitura que estava desde a época que foi inaugurada, que foi muito baseada nas teorias de Darcy Ribeiro, né? Mas que foi inaugurada e ela estava lá emocionada que aquilo ia ser reformado, mas ela ela não conseguia me dar um briefing certo, assim, ela não conseguia me dizer exatamente o que fazer. Então eu caminhava por ali, conversava com as bibliotecárias. Me lembro que a primeira bibliotecária que eu cheguei, ela estava meio deitada assim em cima de uma mesa, assim, oprimida, assim, aquela coisa toda cinza, mofada. Aí eu perguntei: oi, tudo bem? A gente vai fazer um projeto novo. O que você acha que precisa? Ela: estacionamento. Ninguém vem porque não tem estacionamento. Eu olhava em volta e falei: ok, tá bom, é isso. Então, realmente, já estava numa decadência, assim, eu às vezes perguntava, mas os deficientes visuais, o que precisa? Isso aí. Era só fazer novinho que era velho, sabe? Assim, não tinha um novo pensamento. Quando a Verinha entrou, ela viajou o mundo, né? Ela viu tudo que era feito. Não, cegos, os deficientes visuais não tem, porque era o primeiro projeto que eu tinha feito em cima desse primeiro briefing, assim, os deficientes visuais ficavam numa sala fechada, separada. Ela: não, que isso, não, eles têm que estar integrados, vamos baixar esses muros, vamos deixar fechadas só as salas de leitura, porque tinham pessoas que liam para os cegos, né? Então, aquele lugar tinha que estar fechado porque estava falando mais alto, por causa de som. Então, todo o pensamento de ficar mais acessível, né? Tudo foi pensado. E, olha, foram vários anos de reuniões semanais lá na obra. Doca entrou, né? Quando eu comecei a fazer decora, eu comecei a fazer um projeto, um programa, e eu não tinha como ir lá toda semana. Doca vem, e Doca ia lá, e o Doca era ótimo, porque o Doca é mais bravo que eu, brigava por um bando de coisas que não estavam sendo feitas, né, Doca? Inventava outras para colocar no lugar. O Doca é bravo, o Doca é ótimo, porque eu sou mais boazinha, eu sou mais negociando, né? Vou negociando. Não tem dinheiro para fazer aquilo, então tira aquilo e vamos fazer aquilo. Eu vou negociando assim, né? O Doca: não, tem que fazer aquilo e aquilo. Né? O Doca era bom por isso. Mas todo pensamento, mas eu senti assim, eu nunca tinha trabalhado com governo, essas reuniões no começo eram muito difíceis, porque aquelas pessoas que estão acostumadas a dizer não, né? Aquela MOP, as construtoras, mas no final, assim, a gente foi criando um clima, era um clima de amor, que estava todo mundo tão junto, né? Aqueles engenheiros, aquelas pessoas todas ali de dentro, todo mundo um amor tão grande por fazer aquilo, assim, que aquilo transpareceu. Eu acho que uma das coisas é jogar amor em tudo que você faz mesmo, que acho que isso sempre dá certo. Oi, boa noite. Com o fechamento da biblioteca, como é que foi esse cuidado que vocês tiveram com relação ao que fica e a visão de futuro sobre um dia ela reabrindo, como é que a gente vai reaproveitar o que tem e o que pode entrar de novo? A gente soube que ia fechar na primeira vez,
Aí ficamos felizes de saber que a prefeitura tinha encampado, né, que ia dar uma grana para ficar aberto mais um ano, ficou aberto um ano além do, porque a prefeitura financiou para que ela ficasse aberta. E depois soube que ia fechar a segunda vez, a gente sabe que está sendo... A gente sabe que está lá, tem um segurança que vai lá de vez em quando, está lá, né, tem uma faxineira que vai lá de vez em quando, mas a gente... abriu Rocinha, reabriu Rocinha, vai reabrir Manguinhos, a gente sabe que a gente está com uma boa perspectiva, mas a gente não tem mais acesso, eles não procuram a gente não tem mais acesso. Nem a Verinha, que era lá, que ajudou a criar e que foi diretora durante um bom tempo lá dentro, né? Enquanto era diretora, fez muita diferença ali. Nem você. Ela tentou ajudar, inclusive, ela conseguiu até que a Fundação Ford, né, se interessasse, tentasse financiar, mas a Secretaria de Cultura atual não deu nem bola, né? Não é verdade, Vera? Não, isso que você perguntou, assim, como é que seria uma reabertura? Tem duas coisas. Do ponto de vista físico, de instalações, você quando mantém um espaço desse fechado muito tempo, sem manutenção, sem cuidado, você sabe que as coisas estragam. Quando não, são destruídas mesmo, né? Ou por vandalismo, ou por posse, ou por... Isso aconteceu bastante em Manguinhos, mais do que na Biblioteca Parque Estadual. Eu sei porque eu recebo fotos da comunidade. Eles ficam me atualizando como é que tá, como é que não tá e tal. No caso, o que eu vejo hoje, assim, você tem uma Secretaria de Cultura que assumiu essa pasta com um buraco enorme orçamentário. O perfil das pessoas que estão lá, se você tinha antes um quadro muito técnico, mesmo, para fazer as coisas, hoje o quadro que você tem, porque a Secretaria de Cultura, quando a Adriana Hatz aceitou o convite para ser secretária, a condição que ela impôs é que não seria penduricalho de político, que, portanto, ela aceitava o cargo se ela tivesse total liberdade e poder de decisão de quem ia trabalhar lá dentro, porque ela queria fazer um quadro técnico. Por isso que ela conseguiu reformar o municipal, reformar a Sala Cecília Meirelles daquela maneira, fazer as bibliotecas parques e muitas outras coisas que ela fez pelo Estado. Quando esse governo, então, começa a se destruir e ela sai, ainda se mantém um pouquinho com outra secretária, entra um novo grupo, porque aí há as negociações políticas, né, de partido. Isso é muita história do Brasil. Entra um novo grupo e, nesse caso, o que eu vi lá é que, assim, grande parte do quadro técnico, com algumas exceções, porque tem algumas pessoas bem legais lá ainda, poucas, mas tem. Legais que eu digo do ponto de vista técnico, tá? Legal, todo mundo pode ser, mas gente que vai funcionar bem ali. Grande parte foi retirada e entraram pessoas que, assim, é pessoa do partido, é fisiologismo partidário mesmo. Eu vi muito isso em várias secretarias no Estado. Entra o cara que luta por aquele partido, que acaba eleitoral, aí ele entra ali, fica lá sentado, não entende nada daquele troço, absolutamente nada, e fica lá. Então, assim, agora, de qualquer maneira, essa secretaria que está aí, que é uma secretaria que eu não tenho, assim, uma impressão positiva, né, pelo discurso e por isso tudo que eu estou te falando, como é que você destrói um quadro técnico tão bom e de gente tão bacana, porque você quer beneficiar esse ou aquele. Você não tem que estar ali para beneficiar amigo, né, e partidário, está ali para beneficiar o público. Você não trabalha para o governador quando você trabalha no Estado, você trabalha para vocês. É muito diferente, isso está uma grande confusão ali. Quando isso acontece agora, deles estarem reabrindo as bibliotecas, a minha postura como cidadã é dizer obrigada, que bom que vocês estão reabrindo, porque mesmo que a reabertura não seja completa, que não tenha tudo que tinha, ou que o uso não seja tão inteiro como era, está se fazendo alguma coisa e com isso as bibliotecas não vão ao chão, porque em pouquíssimo tempo as coisas vão ao chão. É muito difícil construir, é muito fácil destruir, né? Já dizia nosso amigo roqueiro, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, Raul Seixas. Ele sempre dizia isso. Alguém mais? Boa noite, tudo bom? Teve algum espaço que vocês planejaram com uma finalidade e o próprio público acabou dando um novo sentido, mudando, tirando o pessoal que ia dormir, evidentemente, mas que criaram uma nova finalidade, com isso vocês mudaram o uso desse espaço ou não?
Foi tudo certeiro, assim? O marketing atual foi incrível, realmente, né? Falei, funcionou. Em Manguinhos teve 2 espaços assim que aconteceu isso. Um foi o Leitores Especiais, porque em Manguinhos o projeto já estava construído pelo governo federal, a casca, e tinha uma sala, então, para a gente botar os problemas de visão ali dentro, no aquário. E aí eu mantive a plaquinha Leitores Especiais e coloquei uma bateria dentro. Ficou muito engraçado. Porque aí você passava Leitores Especiais e tinha um cara tocando bateria. E tinha um outro espaço, que era um espaço lá em cima, que era uma varanda que dava para uma parede, era uma coisa esquisitíssima aquilo. E chamava Jardim de Leitura. Não tem jardim de leitura aqui nenhum. Aí a gente começou a pensar e transformou aquilo num laboratório de história em quadrinho. A gente botou muito HQ e transformou num laboratório para os meninos poderem construir e criar quadrinhos. Acho que isso que o Doca falou da biblioteca, ela tinha esses espaços dentro dos espaços, né? E tinha muito mobiliário solto também, que era rearranjado eventualmente. E tinha um programa muito extenso, abraçava muitas atividades, né? Então, acho que todo mundo se sentia contemplado em algum espaço ali, né? Então, talvez por isso não tenha havido tanto, né, como em Manguinhos, essa... Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui, meu nome é Ivonésio, e ouvir a emoção do projeto, né? Porque quando a gente é estudante, contam as plantas e dão aquela palestra de meia hora, 2 horas falando de planta, mas para mim a mágica está nesse amor que a Bel falou. Né? Bom, já que tem uma pergunta, o que vocês fariam se tivesse um convite agora, mudasse tudo, que vocês implementariam de novo nesse projeto? Se é que isso já passou pela cabeça de vocês. Obrigado. Estacionamento, com certeza não, né? Quando a gente trabalhava na Secretaria de Cultura, eu tive a oportunidade de viajar muito a convite do governo francês, do governo colombiano, do governo de vários lugares. Então, eu pude ver muitos projetos. E uma coisa que eu vi, que eu achei linda, que eu falei, nossa, um dia é um sonho total. Tinha uma biblioteca em Medellín que tinha além do teatro, tinham várias cabines de música. E tinha, assim, 30 violinos, um piano de cauda. Tinha, assim, um aparato de música. E eu olhei aquilo e falei, era tão impressionante aquilo. Eu falei, nossa, isso tinha que ter no Brasil, porque o Brasil é tão musical, né? Então... eu achava a parte de música tímida, assim, tinha uma bateria, tinha um violão, tinha uma guitarra, tinha um estúdio fantástico, o estúdio era incrível, mas não para formação de músico, o estúdio era para você que era músico, fazer ali uma demo, a gente gravar audiobooks, a gente fazer podcast com uma qualidade bacana, era muito importante, mas não era isso. Isso que eu vi lá era assim, eu ficava imaginando, Manguinhos, por exemplo, tinha um rapaz que trabalhava lá, que foi trabalhar na biblioteca, que o sonho dele era fazer uma orquestra de violinos em Manguinhos. E ele era incrível. O Isaac Karabchevsky foi até lá conversar com ele, porque eu contei para o Isaac Karabchevsky no Municipal, ele falou, quero conhecer esse rapaz. Então tinha uma coisa de um fluxo de gente que já tinha feito coisas importantes na vida e que diziam, puxa, eu quero ajudar aí. Né? Esse menino hoje está aí, tocando, já passou pelo Corpo de Bombeiros, já está no Municipal, por mérito próprio. Não foi porque o Isaac gostou dele, porque o Isaac não... Mas eu fiquei pensando, pô, já pensou se ele tivesse lá aquelas salas, 40 violinos? Eu faria isso, assim. Estacionamento eu não faria, não. Colocaria mais bicicletas.
nela, mas a cidade não é... A mesma parte de acessibilidade tinha equipamento para tetraplégico, equipamento para gente cega, ou com deficiência visual ou deficiência motora. Só que a cidade não acolhe isso. Então, assim, eram os equipamentos caros. Esse é uma coisa assim que é incrível. Você hoje tem a intenção e muitas vezes a obrigação por lei de corresponder a receber todo tipo de leitor com todas as suas deficiências, porque nós todos temos deficiências, né? E tem essas pessoas que têm deficiências especiais, você tem que investir muito dinheiro, só que a cidade não corresponde, e às vezes, então, aquele equipamento que é um primor, fica ali sem uso. Porque você tem que ter, além daquilo, um carro para buscar a pessoa onde ela está. Em alguns lugares você nem consegue entrar com carro. Então, isso é difícil. Eu acho uma ideia muito, acho que até responde, né? Que eu acho que até também posso falar em cima do que você estava falando, assim, né? Porque eu acho que a ideia hoje em dia da biblioteca, ela ser parte do centro cívico da cidade, né? Desse prédio, na verdade, ele responder como um ato público junto com a biblioteca, porque eu acho que o ato de ler num país onde a educação a gente sabe como é que é, né? Qual é esse acesso que vai se ter, não é natural que se tenha o hábito de ler, né? E eu acho que cabe provocar isso. Então, acho que assim, se esse prédio cada vez fosse pensado mais como um lugar de um centro cívico, né? Um poupa-tempo que fosse... mas se houvesse um poupa-tempo completo lá dentro, né? Onde você pudesse ter todo tipo de serviço lá dentro. Eu me lembro de pensar assim, por que não tem caixa eletrônico aqui dentro, né? Por que esse espaço aqui não pode ter absolutamente tudo para justamente as pessoas poderem entrar e poderem ter o acesso ao livro no meio do dia, para qualquer coisa que estivesse fazendo, né? Então, eu sempre imagino que essa biblioteca teria que ter muito mais ali dentro, não só esses usos internos, né, mas também as coisas para atrair público, né? Temos mais uma pergunta. Obrigada. Eu acho maravilhoso, estou super inspirada com tudo que vocês têm falado, e eu fico imaginando esse prédio que vocês instalaram um motor nele, né? Um coração mesmo, que foi batendo, e eu não estou conseguindo entender como fechou, na verdade. E eu queria saber se vocês não conseguem imaginar uma maneira que popular, que as pessoas poderiam mais ou menos invadir e manter esse prédio sem a prefeitura. A gente chegou a falar, né? A Vera botou até no Facebook isso, botou. A gente chegou a falar, sugerir uma ocupação da biblioteca, quando falaram que ia fechar, quando já estava fechado. Vamos fazer a ocupação da biblioteca, porque é do público, né? É nossa. Então a gente vai lá e ocupa, e gere. Vamos fazer uma gestão dali, chamar o cara do Sesc para ele ensinar para a gente. Tem uma coisa que, quando você trabalha com a coisa pública, você entende também. Claro que a população poderia ter invadido e ocupado, não o fez. Isso teria custos não só para quem invadisse, pela violência toda, pela truculência que a gente vê. Isso teria custos para o próprio equipamento, porque junto dessa população que estaria invadido com a melhor das intenções, iriam várias pessoas que iam se aproximar daquilo na oportunidade de furtar coisas, de levar coisas para casa. Essa população teria que ser muito organizada para poder acender a luz, para poder fazer a gestão de um prédio automatizado, de um prédio que tem uma complexidade sindical tremenda. Então, tem uma série de condições aí que tem relação, na verdade, com a nossa capacidade de gestão de nossas vidas. Coisa que eu acho que está muito baixa, né? Uma coisa que eu aprendi na coisa pública também, para não ficar sofrendo muito, que quando você participa de um projeto que você considera tão bonito, tão importante, tão bacana, e vê ele fechar, a tendência da gente é ficar assim, puxa, por que
de onde que saiu isso? Que história é essa? Para que fazer isso tudo? Gastar esse dinheiro e tudo ficar assim, desse jeito? Mas depois eu fiquei pensando, pera lá, entendeu? A gente faz as coisas que a gente tem que fazer na vida. O curso da humanidade não está na minha mão, nem na sua, está na de todo mundo. Infelizmente, a gente é resultado disso aí, entendeu? So sorry. A gente olha o que está acontecendo no mundo. Para mim, é assim, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo inteiro, é nosso. É nosso. Nós somos autores disso. A gente faz parte disso, a gente permite isso. A gente não sabe como agir com isso. É nosso. Não tem um vilão, não. Tem muitos. E nós estamos incluídos nisso. Assim como nós estamos incluídos em um monte de coisa boa também que a gente faz. Mas, por enquanto, né, a resultante, se de um lado ela é muito legal para muita coisa, para o momento que a gente está vivendo, a gente está enxergando aí na frente uma resultante que é ruim. Né? Se a gente, eu estou botando na balança, estou fazendo enorme esforço na minha vida para não me tornar uma pessoa negativa, para não me tornar uma pessoa deprimida, porque a gente tem tudo para virar isso. Tudo. Então, eu acho que, assim, não aconteceu isso, não acontece isso, porque a gente não faz isso, simples assim, e porque talvez a gente não tenha nem condições e nem conhecimento para fazer. Conhecimento cidadão, conhecimento técnico. Não é na base do romance, né? Não é na base... Aí sempre tem esse dado, mas como tudo que você está falando, tinha sempre a TVT que tem um trabalho super forte, né? De botar isso em jogo de um dos maiores públicos comparados pelo mundo. Então, eu acho que a gente tem que também parar de falar sobre o empobrecimento cultural, tem que parar, tem que pensar também sobre todo o nosso estado social, né?
E então, só para fechar, né, que o nosso tempo está acabando, bom, a biblioteca é um espaço público que, por essência, é um espaço de conflito, né, que foi mencionado aqui algumas vezes. E a arquitetura, ela contribui muito para comunicar, né, para onde você entra, para onde você sai, onde você usa, e vocês fizeram isso muito bem, se apropriando de uma arquitetura, de uma pré-existência, né, que é o que a gente aqui no curso está falando o tempo todo, né, de uma pré-existência que, nesse caso, não tinha um valor histórico muito importante, como a Casa d'Aros, como a Pinacoteca, né, que foram os exemplos que a gente viu. Então, é muito interessante saber que houve uma reforma, né, dos anos 80 para essa nova ocupação, né, o próprio arquiteto que tinha sido responsável pela construção, né, pelo projeto, fez a reforma, e vocês se apropriaram dos interiores de uma forma linda, né? Então, para nossa curiosidade, assim, eu queria saber como que foi esse processo de projeto de interiores, quanto tempo durou, como é que foi essa conversa entre, né, os gestores e a equipe de projeto, e só para fechar, assim, saber um pouco desse processo, né, como é que foi lá no escritório, a Lilian participou também, né, que é uma outra arquiteta, junto com o Doca, enfim, como que... Quando procuraram, teve esse convite, eu nunca tinha feito, graças a Deus. Foi meio no final do ano, assim, de 2008. O Doca tinha me indicado o Pedro Engel para trabalhar lá no escritório, esse menino. Todo mundo estava de férias no escritório, então ficou eu e Pedro Engel projetando essa biblioteca no começo. A Lilian, eu chamei, ela estava tocando piano comigo e ela falou, Bel, puxa, tô querendo fazer alguma coisa, trabalhar. Falei, vem fazer comigo a biblioteca, foi assim por acaso. E aí foi ótimo, porque ela fez uma parte que eu nunca teria feito, muito complicada. Foi um projeto assim, feito dentro do escritório, todo mundo, toda a equipe participou, né, trazendo ideias e a gente ouvindo todas as questões, tantos os desejos da Secretaria de Cultura, do que ela queria se transformar. Eles me trouxeram essas referências de Medellín, todas, me trouxeram milhões de imagens de Medellín e da Colômbia e da Colômbia toda, né, e do Chile também, fotos incríveis e conceitos incríveis dessa biblioteca. Eles trouxeram todo o conceito, e a gente, a partir desse conceito, a gente foi pesquisando e foi vendo as ideias de Darcy Ribeiro também, dessa biblioteca super democrática, que se ligava a um parque. Ele tinha uma ideia que aquela biblioteca tinha que se ligar até o Campo Santana. Tinha até um primeiro projeto que o Glauco fez pensando nisso. Então, foi um projeto feito assim, a gente ia muito na biblioteca, a gente trabalhava lá dentro também, muito no começo, para poder sentir o espaço, mesmo antes de ter sido reformado, mas sentir as possibilidades de espaço, conversando com todo mundo. Depois, graças a Deus, chegou a Verinha Saboia e conseguiu trazer essa modernidade no pensamento e de tudo, junto com a gente, que a Verinha é essa poetisa aqui, essa pessoa romântica e amorosa e que traz essa luz para a gente. Então, foi um trabalho feito a milhões de mãos, assim. Foi um trabalho feito com pessoas que estavam querendo botar todo esse amor mesmo nesse projeto, românticas mesmo, com esse livre acesso. Esse livre acesso era tudo romântico, romântico. A gente estava todos românticos e apaixonados e querendo realmente melhorar o mundo, né? Querendo fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. Mas foi a equipe do escritório toda trabalhou, trazendo ideias e desenhando e fomos chamando as equipes complementares, né? A gente chamou um a um, foi convidando as pessoas que a gente achava que tinha essa excelência e que traria alguma coisa extra, uma coisa nova e acrescentaria. Pessoas incríveis trabalharam juntos. E depois, durante a obra, né, a gente se reunia numa sala com um ar-condicionado barulhento, a Emília, mas no meio da obra, aquela obra, toda semana com a EMOP, né, para poder ver se eles estavam fazendo, porque a gente fez a obra, o projeto foi em 2008, em 2009 a gente entregou, foi um projeto é incrível, que para o governo você tem que entregar o projeto básico, né? Eles começam a fazer a obra e orçar com um projeto que você não tem nem detalhamento ainda, isso é totalmente errado, né? É totalmente errado, você começa com um projeto básico, aquele projeto, a gente tentou entregar o nosso projeto básico mais detalhado para não ter erro, né? A gente foi além para poder fazer o mais próximo possível do que a gente tinha desejo. E mesmo assim,
A gente teve que ficar indo lá semanalmente para que até teve uma dificuldade de compatibilização, porque o Glauco não colocou nas plantas dele, que ele que tinha que entregar o projeto final. O Glauco não colocou nas plantas dele toda a informação que a gente colocou nas nossas. Então a gente chegava lá, por que não tem isso? A gente olhava na planta do Glauco e ele não tinha posto. Então a gente teve que ficar lá, dia a dia, falando, poxa, mas não tem isso, mas isso era vermelho, esse aqui é vermelho, não era assim, isso aqui é... Então a gente morava naquela biblioteca, a gente ficou de 2009 a 2014 até abrir, todo dia lá, e assim, não tem dinheiro porque não previram isso, esqueceram, porque não estava na planta do Glauco. Então tira isso daqui e bota aquilo ali, sabe? Então foi uma negociação enorme o tempo inteiro, mas tudo muito foco e amor. Queria agradecer aqui a Bel, Vera e Doca. Acho que todo mundo sai daqui inspirado hoje, né? E torcendo, porque eu tive a notícia de que a biblioteca ia reabrir. E estamos torcendo para que, né, reabra. Enfim, imagino que alguns aqui não conheçam também a biblioteca. Eu sei que algumas pessoas da minha turma não conhecem. E, enfim, assim que reabrir, vamos ocupar, porque é uma joia. E eu não sabia da quantidade, assim, por exemplo, o André Stolarski, que eu sou fã, enfim, faleceu, né, há uns anos, um dos melhores designers, assim, do Brasil, participou, arquitetura sensacional, tudo, assim, é muito raro ter um equipamento público com tanto, né, feito com tanto amor, com tanto apreço e com tanto detalhe, e isso, acho que, somado à localização e à gestão e a tudo mais, tornou a biblioteca esse equipamento potente e muito democrático, né? Que quem teve o prazer de vivenciar enfim, de habitar esse espaço enquanto esteve aberto. Então é isso, boa noite para todos. Minha turma. É muito, gente. Deixa eu ver. Obrigada. Aqui, nem contou tudo. Imagina, né? Pra fora. A gente tá preso.